Êxodo 17. Êxodo 17. Nós vamos ler aqui, nós vamos parando em alguns pontos importantes. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Diga comigo, por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que vocês se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque quando nós lemos Coríntios 10 fala sobre isso aqui. Coríntios 10 fala que tudo isso que nós vemos, toda essa jornada do deserto até a terra prometida, todas as experiências que Israel teve, tudo que eles viveram, tudo de bom e de ruim, mas principalmente de ruim que eles fizeram, está registrado para nós como exemplos, para que nós não façamos, não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. E muitos foram destruídos, caíram no deserto. Então, aqui tem uma lição para nós. Quando acabou a água, quando não tinha água, faltou água, mas isso era de praxe. Aqui nós estamos lendo a água. Mas isso era qualquer coisa, por qualquer coisa era esse velho hábito. Se queixar, reclamar. E começavam a reclamar e murmurar e questionar, e aí já voltava aquela mesma ladainha de sempre, porque nos tirou do Egito. Ou tem alguém que ouviu a transmissão hoje ou não? Ouviu? Então, espera, como é que estava a vida deles lá? Amarga, certo? Como é que eles estavam? Gemendo. Como é que eles estavam? Sofrendo. E aí, ali, talvez eu volte alguma coisa pela importância do que nós falamos hoje, tá? E eles demoraram tanto tempo para clamar, né? Lá, a leitura que nós fizemos hoje, demorou tanto tempo para clamar ao Senhor, e de repente clamou e o clamor subiu. Então, aí Deus levanta Moisés, tira eles de lá, tira eles daquela escravidão, daquela vida de vergonha, estão a caminho da terra prometida, mas cada nova situação, cada desafio novo, cada situação que não era aquilo que eles esperavam, eles começavam a fazer isso aqui: se queixar, reclamar, murmurar e dizer por que nos tirou do Egito, devia ter nos deixado lá. E aí abria a boca e falava asneiras e mais asneiras, absurdos. E aí, queixavam-se a quem? Projeta aqui para eles. Por essa razão, queixaram-se a Moisés. Por que não clamavam a Deus? Por que não iam apresentar a questão a Deus? Porque esse hábito, ele continua até hoje. Você pode prestar atenção que existem pessoas que ao invés de, espera aí, está faltando algo, o que eu vou fazer? Vou botar meu joelho no chão, ou vou olhar para os céus e vou clamar a Deus. Porque eu disse hoje, né? Eu disse, eles levaram 400 anos para fazer a oração. Porque existe oração e a oração. Sabe aquela oração que sobe? Tem muitas orações que você pode fazer. E muitas orações não passam do teto. Outras
você pode até obter um resultado dessa oração, mas existe aquela oração. É o que eu dizia, existe orações e a oração. Aquela que sai lá de dentro, aquela que sai das entranhas, aquela que resolve, aquela que muda, aquela que sobe e Deus desce. E eles levaram 400 anos para fazer essa oração. E tanto é que o Senhor diz assim: agora o clamor subiu a mim. Por que agora? Está lá, ó. E agora. Coloca lá, Kate, por favor. Coloca 2:23 de Êxodo. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Diga comigo, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles. Diga comigo, ouviu Deus o lamento deles. Qual que é a próxima palavra aqui? Que é outra coisa que eu disse, né? Você tem que trazer continuamente à memória. Lembrou-se Deus da aliança que fizera com Abraão, com Isaac e Jacó. Mas por que só agora Deus se lembrou? Que é algo que nós precisamos fazer continuamente. Por isso que você precisa aprender, que você tem que ter na tua boca palavras, versículos, promessas, para que você, ao invés de murmurar, você fale a Deus, como eu sempre digo, pega Deus na palavra dele. Ele diz: eu não sou homem para que minta, eu não sou filho do homem para que se arrependa, eu não diria e não faria aquilo que eu disse, aquilo que eu prometi. Se eu prometi abençoar, abençoado. Nós falamos domingo, quantas vezes Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, o povo de Deus. Tentou 3 vezes, e 3 vezes teve que abençoar. 3 vezes teve que abençoar. Ele foi contratado para lançar uma maldição, e por 3 vezes ele teve. E teve um momento que o Senhor disse assim: o Senhor, eu não mudo, né? Eu prometi abençoar, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não diria e não cumpriria. Então, se eu abençoei, abençoado está. E eu não vou voltar atrás. 3 vezes. E aí que vem aquela frase maravilhosa, que Deus transformou a maldição em, o que era para ser uma grande maldição, foi transformado em uma grande bênção. Mas passa aqui, por favor. Olhou Deus aos israelitas e viu a situação deles. Vai para o próximo, 20. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do outro, e assim por diante. Você pulou alguma coisa aí? Diga comigo, projeta aqui, diga comigo, e agora? Eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Por que agora? Por que agora? Por isso que eu estou dizendo a você. Às vezes você pode fazer muitas orações, mas sabe que tem aquela oração que é a oração? É a oração. É aquela que traz definição, é aquela que traz mudanças. É aquela que transforma a vida da pessoa. É aquela que sobe de verdade e faz com que Deus desça, o poder de Deus desça. E eles levaram um tempo enorme para fazer, para entender isso e fazer essa oração. E o interessante é que mesmo depois de fazer essa oração e depois de tanto tempo sofrendo, e o Deus tirá-los do Egito, grave bem o que eu estou te falando, que eu penso você, a gente fica assim, né? O que eu tenho que fazer para mudar de vida? O que eu tenho que fazer? Presta atenção nos detalhes que você vai entender. Não tem nada diferente do que acontece com a gente. Não tem nada diferente. Se eu perguntar para você, você conhece alguém que no momento que não acontece o que estava esperando, murmura? Você vai fazer assim, ó. Ou talvez assim, ó.
Está aqui pertinho de mim, bispo. Ou está lá em casa. Ou eu conheço alguém. E todas as vezes que a pessoa abre a boca para murmurar, ela retarda a bênção dela. Porque você sabe que isso pode se tornar um vício. O hábito da reclamação. O hábito da murmuração. A pessoa só abre a boca para reclamar. Ela só abre a boca para murmurar. Sabia? Que a pessoa vicia nisso. E é como se ela quisesse chamar atenção para isso. Isso não vai resolver o problema dela. Isso não vai mudar a vida dela. Pelo contrário, vai retardar as bênçãos, vai retardar as vitórias. Porque cada vez, não adianta, é a mesma coisa de você dizer assim, não adiantava falar a Moisés. Tinha que buscar a mudança em Deus, falar com Deus. Às vezes não vai adiantar você falar com o homem. Não vai adiantar falar com fulano, o beltrano, o ciclano, tem que falar com Deus. E não é para reclamar, para murmurar. Apresente a Deus o que Ele prometeu. Quais foram as promessas? Se eu pedisse de cor aqui para você, você sabe citar 3, 4, 5 versículos assim que são promessas para você? Na ponta da língua? Cri, 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 cri. Sabe? Uns sabem, outros não. E esse é um erro. O Senhor diz assim, apresente as suas firmes razões para que eu possa te justificar. Senhor, está escrito na tua palavra assim, ó. E é assim que eu creio. Eu preciso que a tua palavra se cumpra na minha vida. O Senhor me prometeu isso, 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 isso. O Senhor disse que em todas as coisas eu seria mais que vencedor, que o justo não fica sem resposta. Que em todas as coisas o Senhor age em meu favor. O Senhor disse. E é isso que vai resolver. O Senhor disse que contra a minha vida, para mim, como Ele disse a Israel, não há previsão de desgraça nem sofrimento. O Senhor disse isso, Senhor, contra o teu povo não vale maldição, não vale encantamento, não vale desgraça, não vale sofrimento. O Senhor disse que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todo. Eu estou passando por aflição, mas agora eu preciso que se cumpra a segunda parte do versículo na minha vida. Né? Eu preciso, já se cumpriu a primeira, Senhor, a aflição chegou, agora manda a segunda. Amém? Então, volta lá agora. Volta onde estava. Volta onde eu parei. Isso. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Quer dizer, por que se queixam a mim? Vocês têm que queixar a mim. É falar com Deus. É clamar a Deus. Vocês já viram tantas coisas? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você acha bacana quando você tem perto de você uma pessoa que só reclama? Sim ou não? Essa companhia é agradável? Sim ou não? Nós aprendemos muito observando os outros. Nós aprendemos muito. Se você parar um pouquinho e começar a observar as atitudes das pessoas ao seu redor, você consegue evoluir bastante, melhorar bastante.
Pense nisso, por favor. Porque a gente consegue identificar pessoas chatas, pessoas desagradáveis, pessoas negativas, pessoas que vivem para reclamar, pessoas barraqueiras. Sabe o que é barraqueiro, né? Qualquer lugar é lugar pelo barraco. Parece que é bonito. Você sabe o que eu estava meditando outro dia? Eu estava conversando sobre isso outro dia em casa. Né? Por que eu estava conversando sobre isso em casa? Você já prestou atenção que muitas das coisas negativas podem ser fortalecidas em casa? Quer um exemplo? Você pega uma criança, ela cresce assim. Esse menino é terrível. Quando põe uma coisa na cabeça, mas é teimoso, ninguém tira. Ele cresce com aquilo. E ele não cresce para o lado positivo. Ele cresce para o lado negativo. E ele já começa a fazer daquelas palavras as palavras dele. Quando eu ponho um negócio na minha cabeça, ninguém tira de mim. E ele se torna um teimoso. Nossa, mas esse menino tem um gênio terrível, ninguém pode com ele. Você vai fortalecendo algo dentro da criança, e muitos cresceram com isso. Muitos cresceram. E o fulano não tem trava na língua. Se tiver que falar, fala mesmo. E aí se torna um grosseirão. Que não é sábio, nem tudo você deve falar. E se falar, tenha sabedoria para falar. Quem guarda a língua, guarda as ânguas de sua alma. Quem não sabe falar, não consegue produzir instrução. Só cria confusão. Você vê que inconsciente, muitas vezes nós crescemos com algumas atitudes, algumas crenças que vêm lá de trás. Porque foi fortalecido algo negativo e a gente acha uma vantagem isso. E é ruim, é negativo. Não é bom, não traz bons resultados. Não é bênção. Por que eu estava falando sobre isso? Porque daqui a pouco eu estou enfrentando uma nova etapa, né? E eu não posso, a gente precisa ter cuidado, eu com os meus filhos, nós precisamos ter cuidado com a nova geração que vai vir, para não cometer o mesmo erro. Entende? Senão você comete o mesmo erro. O menino é teimoso, é genioso e a gente enaltece isso. Tem mãe, desculpa o que eu vou falar, tá? Filho tem 2, 3, 4 aninhos, 5 aninhos, disse eu não dou conta dele. O problema não é ele, o problema é você. Porque ele não está formado. Ou você está fortalecendo algo que é negativo nele. E a Bíblia ensina correção, disciplina. Forma a personalidade. Forma o caráter dele já. Porque o pai que acha bonitinho o filho chutar, dar murro, xingar, espernear no pai, amanhã não reclame do resto. Errado. Muitas vezes a gente fortalece coisas que não são boas. Nós alimentamos coisas que não são boas. São ruins e vai gerar um ser humano complicado. Depois ele acha que ele pode fazer a mesma coisa com os outros. Isso vai e não fica dentro de casa. Ele acha que ele pode tudo, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode tratar do jeito que ele quer. Isso só fortalece o lado negativo. Quem está entendendo? A reclamação, a murmuração. Essa foi uma das razões pela qual, outro dia nós falamos assim, nós pregamos assim, né? Nós falamos sobre a recompensa completa, a recompensa parcial e nenhuma recompensa. Tem coisas que nós, acho que segunda-feira, nós podemos nos esforçar tanto por algo e nós mesmos colocamos a perder aquele esforço todo que fizemos. E esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Eles clamaram para sair do Egito. Eles clamaram a Deus, eles tiveram que se esforçar muito no deserto.
O deserto era para ser 11 dias, virou 40. Era para ser 11, virou 40. E o pior é que no fim desses 40, muitos não entraram. Então, aquilo pelo qual eles se esforçaram tanto, eles colocaram a perder. Não tiveram recompensa alguma. Depois de tanto esforço. E ontem eu estava gravando sobre isso, e ainda eu pensei, né? Quanta gente luta tanto para construir algo, para conquistar algo, luta para montar um negócio, luta para se casar, se esforça tanto, e depois não tem nenhuma recompensa porque a atitude muda, põe tudo a perder. Muda tudo. Boa parte dos problemas não é de fora, é nosso. Está aqui dentro. Atitudes, pensamento, péssimos hábitos, péssimos costumes, que vai só abrindo brecha, que vai nos prejudicando tremendamente, e a gente não consegue enxergar isso. Mas o povo estava sedento, reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede? Aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me? Respondeu o Senhor: passe à frente do povo. Vai lá, passa à frente dele, leva com você algumas das autoridades de Israel, e tenha na mão a vara com a qual, diga comigo, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Vamos lá. Passa à frente do povo. Pega a vara, sabe aquela vara que você tocou o Nilo? Sabe, o Senhor está falando assim, sabe aquela fé que você tocou o Nilo? Você vai pegar essa mesma vara e você vai tocar na rocha, você vai bater nela. Você vai ferir, bata na rocha, e dela sairá água para o povo. Essa vara que simboliza a fé, é mais ou menos como se Deus estivesse dizendo assim: quem já teve alguma experiência com Deus? Boa, você orou por algo que Deus te respondeu. Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, por favor. Isso. Sabe, essa oração, sabe essa fé que você usou em uma determinada situação e Deus te respondeu? Pega essa mesma vara, pega essa mesma fé, essa fé que você usou para conquistar aquele trabalho, para alcançar aquela cura, essa fé que você usou para conquistar essa família abençoada, aquele carro, aquele apartamento, aquele negócio. Pega essa fé e vai e bata na rocha de novo. Usa essa fé e ela vai sair água. Água é vida, água é espírito, água é bênção. E o mais interessante é que, por exemplo, eu já estive nesse monte aqui. Eu fico pensando, de onde saiu essa água? Porque primeiro, é um monte de aproximadamente quase 3.000 metros de altitude. No deserto, no meio do nada. Fica Monte Sinai de um lado, Monte Horebe do outro. De onde saiu essa água? No alto de um monte, no meio do deserto. Porque embaixo não tem água. De onde saiu essa água? Você vê que quando você usa a fé de forma adequada, sai de onde você não espera. Deus traz à existência o que não existe. Deus cria meios
Diga, sai de onde não existe. Diga, Deus traz à existência o que não existe, mas precisa usar a fé. Olha a diferença, uns murmurando e o outro, o Senhor dizendo, vai lá, usa a fé, usa a vara, usa aquela fé que você já usou para outras ocasiões, usa, e você vai colher algo estrondoso, algo que você nunca viveu. De onde você acha que não vai sair, vai sair. De onde você acha que não virá, virá. Porque, como sempre falamos, né, Deus é multiforme. Ele tem muitas formas de agir. Sabe, como muitos já viveram aquela experiência de falar assim, meu Deus, por que eu não pensei nisso? Não é verdade? Eu nunca tinha pensado nisso, que podia acontecer isso, que podia mudar dessa forma. Eu nunca. Mas nós precisamos aprender a usar a fé. Por que eu fiz a pergunta? Se você já teve uma experiência com Deus em oração, já. Usa a mesma fé. Inclusive, é tema, é repertório da sua oração. Senhor, naquela situação, naquele tempo, naquele momento, eu achei que estava tudo perdido, eu achei que não tinha o que fazer, eu não achei que não tivesse saída. E o Senhor me respondeu lá. O Senhor me deu essa experiência. O Senhor operou esse milagre na minha vida. E o Senhor faz de novo. Eu preciso de respostas, eu preciso de um milagre. Que cai na primeira colocação. Existem orações e a oração. Né? Existem orações e aquela oração. Aquela oração que muda. Aquela oração que Deus fala assim, agora o clamor chegou a mim. Porque não saiu daqui, saiu daqui, saiu daqui. Saiu das entranhas. Saiu do íntimo. Está entendendo? Oh meu Deus, me abençoa, é uma oração. Oh meu Deus, o Senhor não está vendo? É uma oração. Oh Senhor, eu preciso de uma vitória. É uma oração. Mas tem aquela oração, que é a oração, que você move os céus, que você não falou com a sua boca, que você falou do seu coração, você falou de todo o teu coração, aquela oração que sobe, e que Deus desce, que a mudança acontece. Quem está entendendo? Nós precisamos entender isso, para não lançar palavras ao vento, para fazer realmente com propósito, com lucidez aquilo. Você acha que levou 400 anos e esse povo não fez nenhuma oração? Tinha como hábito, tem como regras. Já viu o judeu como é que ora ou não? Já ou não? Eles têm como hábito, como regra. Ora 3 vezes ao dia. Você acha que porque estava no Egito parou de orar? Já viu um judeu orar? Qualquer lugar, não tem lugar. Põe os apetrechos dele e volta na direção, coisa e fica assim. Já viu ou não? Essas são as orações. Olha lá as imagens que você tem no monte. Ou qualquer imagem que você vê pela TV aí, você vai ver que você vai ver um judeu parado, chacoalhando a cabeça. Você acha que em 400 anos eles não fizeram orações? Fizeram muitas. Mas por que nunca subiu? Porque agora subiu. Então, porque agora clamaram de forma que subiu. Amém, pessoal? Cuidado, elimina a murmuração da sua vida. Elimina o hábito da reclamação. E não fala com Moisés, fala com Deus. Ó o recado, ó o recado. Não fala com Moisés, fala com Deus. Fala com Moisés. O tempo que eles ficavam gastando e falando, mas por que você me trouxe aqui? Mas por que você fez? Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com Deus. É o que vai trazer resultado. É o que vai trazer mudança. É o que vai trazer a resposta que você precisa. Porque
Eles continuaram fazendo isso. E chegou a hora que Deus colocou o basta. Não é porque Deus respondeu através de Moisés aqui que Deus estava aprovando. Chegou a hora que eles continuaram. Porque Deus respondeu algumas vezes, não por causa da murmuração deles, mas porque Moisés foi clamar. Mas chegou a hora que o Senhor disse, basta, chega. Até quando esse povo vai murmurar contra mim? Até quando esse povo vai reclamar? Vamos lá. Coloca aí, por favor, o Salmo. Pode colocar o 138 direto. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome, diga comigo, e a tua palavra. Grave sempre, tem duas coisas poderosas que você tem que aprender: usar o nome de Jesus e fazer uso da palavra do Senhor, que as palavras do Senhor sejam as tuas palavras. Por isso que o Senhor diz, como está lá em João 15:7, que se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, você vai pedir o que você quiser, e vos será feito. Mas realmente você tem que estar em Deus, e a palavra tem que estar em você. Você vai pedir o que você quiser, e vos será feito. Então, o nome de Jesus e a palavra são coisas que estão em outro patamar. Estão muito acima, em um outro nível. Próximo. Quando clamei, tu me respondeste. Deste-me força e coragem. Diga comigo, quando clamei, tu me respondeste. Deste-me força e coragem. Quando clamei. Se eu preciso de força e de coragem, eu preciso clamar. Eu preciso buscar a Deus. A força para fazer o que eu preciso fazer. A força para enfrentar o que eu preciso enfrentar. Para tomar as atitudes que eu preciso tomar. Para dar os passos de fé que eu preciso dar. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe, diga comigo, reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá, diga comigo, o seu propósito comigo. Diga, o Senhor cumprirá o seu propósito comigo. Sabe essa coisa de propósito? Deixa eu falar uma coisa muito importante a você sobre propósito, tá? Eu cresci no meio, escutando, no meio evangélico, a frase, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida, quando muitos de vocês já ouviram essa frase. Boa parte de vocês já ouviram essa frase. E é verdade. Deus tem um propósito na sua vida, tem um propósito na minha vida. Só que eu aprendi também que propósito é propósito e não cumprimento. Muitos passam uma vida e Deus não cumpre o propósito na vida dele. Porque depende de mim entrar no propósito. Que eu entre no propósito. Que eu esteja na direção, na vontade de Deus para que Ele cumpra o propósito na minha vida.
Às vezes Deus diz assim, é aqui que eu quero você, mas você vai para lá. É aqui que eu tenho um propósito com você, mas você segue na outra direção. Tem o propósito, mas o propósito não se cumpre. Porque nunca se esqueça que você tem o livre-arbítrio. Obedecer ou não. Você é que escolhe. Tanto é que o Senhor diz, eu coloco diante de você escolha. Você escolhe a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Nós escolhemos. Então, para que Deus cumpra o propósito que Ele tem comigo, na minha vida e através de mim, eu preciso estar no propósito dEle. E Ele vai cumprir o propósito que Ele tem comigo e através de mim. Ficou claro? Ou ficou confuso? Não. Eu falo isso com muita responsabilidade, porque eu também cresci ouvindo isso e por muito tempo eu tive fora do propósito. Deus começou a cumprir na minha vida o propósito que Ele tem comigo quando eu entrei no propósito. Realmente me entreguei e eis-me aqui, Senhor, agora eu vou caminhar à luz da Tua palavra, nos Teus caminhos. Aí Ele começou a cumprir com o propósito dEle na minha vida. Mas eu já estive fora do propósito, como muita gente esteve fora ou está fora do propósito. É isso que a gente precisa entender. Propósito é propósito, não é realização, não é cumprimento. Depende de nós. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das Tuas mãos. Cante, Isaías 5:1. Cante, ó estéreo. Você que nunca teve um filho, irrompa em canto. Grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido, diz o Senhor. Diga a palavra comigo, cante ao estéreo. Sabe o que quer dizer isso? Cante ao estéreo. Alegre-se você que... Vamos colocar o estéreo, pode ser a pessoa que esteja vivendo uma vida estéreo. Uma vida que não produz. Você sabe que estéreo, a terra pode ser estéreo, a pessoa pode ser estéreo. A Bíblia fala da terra estéreo. A terra que não produz. Mas a palavra é cante. Cante, ó estéreo. Você nunca teve filhos. Quer dizer, você vai ter. Deus vai te abençoar. Essa é a coisa mais linda, né? Por isso que eu sempre falo, grave essa frase, quem nasce de novo, nasce para uma nova vida. Nasce para viver o que nunca viveu. Grave ela, isso é real. Você parece que tem coisas que não era para você, que não é, claro que é. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Ele diz, é necessário nascer de novo, e quem nasce de novo, nasce para uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É tudo novo, é novidade na vida da pessoa. Pode passar. Amplie o lugar onde mora. Isaías 54:2. Construa mais um cômodo. Aumente a sua casa. Diga comigo, e não economize nisso. Ou seja, se prepare, pois logo você transbordará para todos os lados. É o que eu estava dizendo ainda há pouco, né? Quando a gente acredita, vamos falar de proezas, né? Nós estávamos falando sobre isso hoje. Eu estava até, a gente pouco se fala, mas hoje eu falei com a bispa, até por conta de algumas coisas que a gente precisa definir aí, e nós falamos exatamente sobre isso, né? A promessa em Deus faremos proezas. Só nesse período de pandemia, olha quantas coisas nós realizamos. Olha quanta gente nós abençoamos, 17 mil pessoas abençoadas por nós.
nós como instrumentos, nós como ministério. Mais de 21 mil toneladas de alimento. São proezas. Tivemos para nós e para os outros. Quantas coisas têm acontecido, não está mar de rosas, mas Deus tem cuidado. E nós sabemos, estamos preparados. Eu não estou preparado para o caos. Eu estou preparado para bênçãos. Não tem aquela frase que após a tempestade vem a bonança? Mas após a tempestade a gente tem que dar uma limpada na bagunça, porque ela deixou sujeira, né? Então a gente faz uma limpeza, faz uma faxina e vem a bonança. E nós cremos nisso. Até porque, como eu disse segunda-feira, né, está tudo operando 20%, 30%, mas o Senhor não, é 100%. Ele não está operando em 20% nem 30%, Ele está operando em 100%. Ele não depende disso, não depende de circunstâncias. É assim que nós devemos olhar para Ele. Essa é uma oração que você deve fazer, né? Às vezes, Senhor, nós estamos aí limitados, nós estamos operando em 20%, podendo trabalhar só, receber só 20%, 30%. Mas o Senhor não, o Senhor está operando em 100%. Deus opera conforme nós cremos. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Amém? Pois logo você transbordará para todos os lados, seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, diga comigo, você não será envergonhada. Diga, eu não serei envergonhado. Diga mais uma vez, eu não serei envergonhado. É uma mensagem para você, não se assuste, você não será envergonhado, não tenha medo. Diga comigo, você não sofrerá humilhação. Eu não sofrerei humilhação. Diga, eu não serei envergonhado. Não se lembrará mais da vergonha da sua juventude, nem da tristeza da viuvez. Não se assuste. Sabe como é que a palavra se cumpre na vida da gente? É o famoso eu creio e tomo posse. Sabe o que é tomar posse? É antes de acontecer, você se apropria. Fé é chamar as coisas que não são como se já fossem. Primeiro Deus manda a promessa. É como uma isca. Você crê, você pega. E ela se cumpre. A primeira coisa que todos os heróis da fé receberam não foi nada diferente do que eu e você. Sabe quando Deus chamou Abraão, sabe como é que Deus falou com Abraão? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e tu serás uma bênção, certo? Sai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não sabia onde era. Ele não sabia para onde ele ia. Sabe a única coisa? Ele creu. Ele acreditou. Ele confiou em Deus. Porque se Deus falasse assim, sai daí e vai para tal lugar, talvez fosse mais fácil. Mas sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você só vai sair, depois eu te mostro onde é. É uma coisa fácil? Sim ou não? Tinha que confiar a mesma coisa de falar assim, ó, sai daqui de Rio Preto, põe tuas coisas no carro e eu não vou te falar para onde você vai. Sai a hora que você estiver andando aí, eu te mostro. Não é uma coisa fácil. E ele creu. E ele creu. O Senhor disse que abençoaria grandemente, daria a ele as terras que ele iria pisar, e ele acreditou. Deus sempre vem com a promessa. E o que eu faço? Eu creio, eu tomo posse dessa promessa. Depois vem a direção do que fazer para que isso se cumpra em nossas vidas. Amém? Fechando aqui o resumo. Murmuração, tchau. Vigia nisso.
Elimina da tua vida. Não fala com Moisés. Fala com Deus. Falar com Moisés às vezes só vai dar confusão. Fala com Deus. Clama a Deus. E sabe aquela vara do Nilo? Que você feriu o Nilo? Que já viveu outras experiências? Use essa fé para outras. Agora. E vai sair de onde você não espera. Você vai colher milagres de onde você não espera. É usando a fé. Pega essa fé. Senhor, o Senhor já me respondeu tantas vezes. O Senhor já me honrou tantas vezes. Senhor, naquela época, eu não sabia o que eu ia fazer. O Senhor me tirou de lá e me trouxe até aqui. Naquela época, eu achei que estava tudo perdido. E o Senhor me honrou. O Senhor me respondeu. Olha quanto tempo passou. Sabe? Pega essa fé e traz para agora. Toca na rocha. Faz sair água da rocha. De onde é improvável. É isso que Deus quer fazer com você. Deus não é limitado. Ele já sabe o que fazer. Ele está esperando você usar a fé. Viu? É o que eu disse, volta aqui, ó. Volta a última leitura que eu fiz lá no Êxodo 2. Êxodo 2. Olha aqui, ó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Tem a outra que diz assim, a outra aqui que nós lemos. Eu conheci as suas dores. Eu estou vendo a sua dor, estou vendo a sua humilhação. Não pense você que Deus não está vendo. Mas o que Deus quer ver agora? A sua fé. O seu problema, a sua dor, Ele sabe. Agora Ele quer ver a sua fé. E não tem problema que Ele não possa mudar, resolver. Não existe. Mas o Senhor quer ver a nossa fé. Tanto é que quando eles fizeram o clamor subiu e Deus desceu. Amém? Fique em pé, por favor. Se coloque em pé, feche os seus olhos. É hora de você bater na rocha. É hora de você pegar aquela fé. Sabe aquela fé que você já usou lá atrás, em outras situações? Pega essa fé e bata na rocha. A Bíblia diz que a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Talvez você já fez orações e mais orações. Mas agora está na hora de fazer a oração. O clamor. Aquele que não sai da boca. Aquele que sai lá das entranhas. Aquele que sai do coração. Aquele que sai lá de dentro. Aquele que sobe e faz Deus descer. Ou o poder dele descer sobre a sua vida. E muda tudo. Aquele que muda a sua vida. Você sabe que os israelitas, quando estavam no Egito, os egípcios, com o objetivo de impedir o crescimento deles e a multiplicação, colocou uma carga muito pesada sobre eles, para impedir que esse povo crescesse e avançasse. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles os oprimiam,
mais eles se multiplicavam e mais eles cresciam. E qual era o objetivo? Impedir que eles se multiplicassem e crescessem. E quanto mais oprimidos eles eram, mais eles se multiplicavam e mais eles cresciam. É forte isso, não é? Só que tem uma coisa. Mesmo eles crescendo, a Bíblia diz que a vida deles estava amarga. Os egípcios tornaram a vida deles amarga. E mesmo a provisão, Deus sendo com eles, e ninguém podendo impedi-los de crescer e avançar, eles queriam a libertação, a liberdade daquele cativeiro. E foi quando eles clamaram e clamaram com a alma. E Deus desceu. E a leitura que nós fizemos aqui é que o Senhor desceu para tirá-los daquela escravidão e levar uma terra boa e ampla, uma terra que emana leite e mel. Sabe do que eu estou falando? Que você pode estar sendo cuidado por Deus, toda tentativa de impedir o teu crescimento, o teu avanço, Deus não tem permitido, tem sido com você, mas você não está no lugar que gostaria. Você não está na terra que você gostaria, no lugar que você gostaria. A sua vida está amarga. E Deus quer te tirar dessa vida e colocá-lo numa terra boa e ampla. Sabe o que significa? Outra vida. Outra vida. Terra que emana leite e mel. Mas isso só aconteceu depois daquela oração. O clamor que subiu. E você pode fazer essa oração hoje. A oração que muda, que define, que te tira do lugar amargo que você está, do lugar triste, do lugar infeliz. E Deus pode te levar para esse lugar bom, para essa vida boa, abençoada. Fala com Deus. E fala com seu coração, não fala com a sua boca simplesmente. Não fala simplesmente com a boca, fala com a sua alma. Fala com o seu coração. E você pode extrair água da rocha hoje. Sabe aquele lugar improvável? Que parece que não sai? Sabe aquele lugar que parece que não tem? Não, como vai sair água daí? Sai, pode bater que vai sair. Pode bater que de onde você não imagina, Deus provê. Deus cria, Deus traz à existência aquilo que não existe. Você pode estar sendo cuidado, abençoado, com todas as batalhas. Ninguém tem impedido você de avançar. Mas você quer a terra boa e ampla, a terra larga, a terra que emana leite e mel, a terra da promessa. Então fala com a sua alma, fala com teu coração, fala e faz aquela oração, aquela que sai de dentro, aquela que muda, aquela que sobe, aquela que faz Deus descer e mudar a sua história. Quando aquele clamor subiu, Deus desceu. E ali foram os últimos dias. Sabia?
aqueles foram os últimos dias de escravidão. Aqueles foram os últimos dias de amargura, de opressão. Aqueles foram os últimos dias. Então fala com Deus. Fala com a tua alma. E você vai dizer a Deus: eu não estou fazendo mais uma oração, Senhor. Não, essa não é a oração. Pode sondar o meu coração. Que essa é a oração. Essa sai das minhas entranhas, Senhor. Essa sai do meu interior, Senhor. Essa sai do meu íntimo, Senhor. E eu estou batendo na rocha hoje, porque o Senhor já fez tanta coisa na minha vida. Conta a Deus o que Ele já fez por você. Conta a Deus com as experiências que você já teve com Ele. Conta a Deus de onde Ele já te tirou e quantas coisas boas Ele já fez. E o Senhor vai fazer de novo. Não há limites para a operação de Deus. Não há o que Ele não possa fazer, acredite nisso. Conta a Deus que aquilo que parecia um sonho você já experimentou. Sabe? Aquele milagre, aquela cura, aquele carro, aquela casa, aquele apartamento, aquele negócio, a tua família, o casamento. Eu não sei quais são as experiências que você já teve, que parecia que você não ia viver e você viveu. E Ele tem mais, viu? Ele tem mais para você. Ele tem mais. Então bata na rocha. Pega essa vara que você já feriu o Nilo. E toque. Bata na rocha. Porque vai sair água. E a rocha é Cristo. A Bíblia diz que a rocha é Cristo. Fala com Deus: Senhor, hoje eu bato na rocha. Hoje eu clamo ao Senhor, hoje eu peço ao Senhor, meu Pai, eu quero milagres, eu quero definições para a minha vida. Meu Deus, eu quero uma mudança. Eu quero, meu Deus, Senhor, a libertação dessa escravidão, desse problema, dessa amargura, dessa infelicidade, dessa situação que eu tenho vivido. Chega, Senhor, eu quero a libertação, eu quero a mudança. Aqueles foram os últimos dias. Já parou para pensar que pode ser os seus últimos dias de humilhação? Pode ser os seus últimos dias de opressão? Pode ser os seus últimos dias de sofrimento, de vida amarga? Acredite nisso, que será. Acredite que será. Logo depois daquele clamor, Deus estava levantando Moisés e fazendo coisas extraordinárias para tirá-los daquela vida, para levá-los à vida boa, a terra boa e ampla, a terra que emana leite e mel. Acredite nisso. Essa oração é sua, não é minha. Essa oração é sua. O que você tem para falar a Deus? O que você tem para apresentar a Deus? Ele vai subir. O seu clamor vai subir. A sua oração vai subir. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Leva a oração dela à presença do nosso Senhor, Espírito Santo. Leva, Espírito Santo. Ouça o clamor dela, Espírito Santo. Nós batemos na rocha hoje, Senhor. Nós batemos na rocha, Senhor. O Senhor já fez tantas coisas, tantas maravilhas, tanta glória, Senhor. Dê vitórias ao nosso povo, Senhor. Muda a história dela, muda a vida dela, Senhor. Tira da opressão, tira dessa carga pesada, Senhor. Tira da amargura,
Tira, Senhor. Tira, Senhor. E leva para uma terra boa. Manifesta a tua glória, o teu poder e o milagre na vida dela, Senhor. Manifesta, Senhor. Que saia a água da rocha, Senhor. Que saia, meu Pai, do lugar mais improvável. A mudança que ela precisa, a transformação, o milagre que ela necessita, Senhor. Tira, Senhor. Faça o que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo, leva a oração dela. Leva a oração dela. Porque eu tenho certeza que muitos falam com a sua alma, das suas entranhas. Essa oração sai do íntimo, sai do coração, Senhor. Tira, Senhor, e leva ela para essa nova vida. Quanto mais oprimidos os israelitas eram, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam. O Senhor era com eles, mas eles queriam mais do que isso, Senhor. Eles queriam a liberdade, eles queriam a mudança, eles queriam a terra boa e larga que o Senhor havia prometido, a terra que emana leite e mel. Abençoe cada homem, Senhor. Abençoe cada mulher. E que hoje, meu Deus, comece definitivamente a mudança. Como aqueles foram os últimos dias de opressão, de amargura, de sofrimento. Que sejam os últimos dias dessa pessoa, Senhor. Que o clamor sobe ao teu trono. Que bate na rocha hoje. E a rocha, a tua palavra diz que é Cristo. Nós te adoramos, Senhor. Nós cremos no Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluia. Aleluia. Isso, diga isso a Ele. A Ele. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a presença, a unção, o revestimento do Espírito Santo. Aleluia, receba. Olha que coisa maravilhosa. A presença de Deus é sempre algo extraordinário. Aleluia. Nós te adoramos. Receba o nosso louvor, Senhor. Então diga a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, isso, diga a Ele, a Ele,
A Ele. Com seus olhos fechados, creia nisso e saia daqui batendo na rocha, acreditando que vai sair água de onde você não imagina. O Senhor disse: não tenha medo, você não será envergonhado. Amplie as tendas, amplie, ou seja, se prepara para coisas maiores, melhores. Mesmo debaixo de opressão, você não vai parar de crescer e avançar. Mas Deus, Ele vai te tirar desse lugar e te levar para essa terra boa, ampla, esse lugar largo, que emana leite e mel. Nunca se esqueça, cada situação que acontecer, não fale com Moisés, fale com Deus. Não reclame, não murmure, fale com Deus. E Ele vai te responder. Amém?